Começaremos falando um pouco sobre a definição de uma treliça. Essa peça estrutural é constituída por barras retilíneas cujas extremidades são interligadas, formando o que se chama de nós, gerando então uma unidade triangular. Essas articulações, os nós, são perfeitas, permitindo a rotação com certo grau de liberdade. Comparando as treliças com uma viga de concreto, uma vez que elas possuem basicamente o mesmo fim, as vigas de concreto trabalham a fricção, possuindo uma parte comprimindo e outra parte tracionada. Enquanto nas treliças, apenas nos nós pode ser aplicadas cargas, não havendo a aplicação de cargas de forças nas barras, somente nos nós, trabalhando a compressão e a tração nos eixos das barras. O formato triangular de uma treliça se deve ao fato de assim, a peça possibilita um maior grau de rigidez para a estrutura, o que não ocorreria no caso a treliça ela fosse em outro formato, como por exemplo um quadrado. Nesse caso, ao se aplicar as cargas de forças nos nós, a peça tenderia a se deformar, visto que não possui um apoio central. Assim, a peça em formato de quadrado não oferecia nenhuma estabilidade, uma vez que ela se deformaria. Então, como podemos perceber na figura, é posto uma barra central nas treliças, em formato de quadrado, transformando assim em duas peças triangulares e muito mais estáveis. Passando agora para algumas das características que as treliças possuem e que são levadas em conta na hora da criação do projeto, para a escolha entre elas e as vigas de concreto. Primeiramente, as treliças são muito mais leves, quando comparadas às vigas, que, por se constituírem de um material muito mais denso, acabam trazendo mais peso para a construção. Além disso, resistência a impactos e a possibilidade de aguentar forças distribuídas são outras características marcantes das treliças. Ademais, as treliças são requisitadas pelo engenheiro mediante as necessidades da obra. Dessa forma, as peças são feitas sob medida, trazendo muito mais agilidade e liberdade de criação para a obra em andamento. Outro fator primordial das treliças são sua aderência perfeita ao concreto, o que evita fissuras, e segurança e economia que essa escolha traz, uma vez que o material que se é utilizado é de alta resistência, oferecendo a mesma resistência que o concreto traria, porém diminuindo custos na fundação, já que a construção fica muito mais leve. Bom, nesse slide nós podemos perceber um comparativo entre as forças de compressão e as forças de tração aplicadas em uma viga de concreto e em um conjunto de treliças. Bom, na viga de concreto nós podemos perceber que as forças de compressão e as forças de tração são aplicadas cada uma em um lado oposto da viga, enquanto que numa treliça as forças de compressão e as forças de tração são aplicadas no eixo das barras e também nos nós, que são as articulações que ligam essas barras. Olá, vou começar a apresentação da parte dos materiais utilizados na confecção das treliças. E os principais materiais utilizados são o aço e a madeira. Isso se dá pois eles são resistentes aos esforços aplicados de tração e compressão. No entanto, isso depende do tipo de treliça que é utilizado, mas no geral essa é uma característica deles. E eles são mais leves do que o concreto armado. Isso é muito importante, pois no exemplo de você ter um grande vão a ser vencido, o concreto armado ele não vai ser tão beneficial, pois ele possui uma grande carga, ele é muito pesado, e ele faria um grande peso para baixo, o que necessitaria de mais força resistente para resistir a esse peso dele. Então isso seria negativo e por isso nós temos a utilização dessas treliças mais leves. O primeiro dos materiais a ser tratado, e dentre os dois o mais utilizado, é o aço. E isso se dá, pois ele tem a capacidade de suportar altas cargas, ser de relativa fácil produção e por suportar grandes vãos. Como a gente pode ver na imagem mais acima, você tem um local de escala industrial que possui um grande vão a ser vencido, e assim a gente tem uma treliça de aço que pode compor essa estrutura. Além disso, possui uma instalação rápida, pois ele pode ser pré-moldado, pré-fabricado, e depois ser levado para ser instalado no local. Ele gera poucos resíduos. Ele pode ser também aplicado em lajes de concreto, assim como a gente tem na imagem abaixo, sendo colocado junto com um laje de concreto para formar o concreto armado.
E o aço que é mais utilizado para treliças é o aço Ca60, possui uma resistência de 600 megapascal. O outro material é a madeira, que por sua vez ela possui como vantagem ser um pouco mais leve do que a de aço. E além disso, ela tem um fator que é que o carpinteiro que vai fazer essa estrutura, essa treliça de madeira, geralmente é o mesmo que vai fazer o telhado, por exemplo. Então, acaba que necessita de gastar menos com essa instalação e com a produção. Além disso, a treliça de madeira ela é bem utilizada por causa de sua estética, como a gente tem na imagem abaixo. A gente tem uma treliça de madeira aparente, o que acaba sendo um fator arquitetônico bem utilizado no ambiente. E a treliça de madeira ela também é muito utilizada principalmente para telhados, que é um fator mais positivo dela. E, no entanto, algo que faz com que as treliças de aço sejam mais utilizadas é que as de madeira têm uma maior necessidade para manutenção, por causa de fatores como a umidade e insetos como o cupim, que acabam corroendo e podendo ir diminuindo sua resistência ao longo do tempo. Então necessita de uma manutenção que o aço não tem tanta essa necessidade. Então, por fim, tendo algumas considerações com relação a esses últimos slides, o aço ele possui um maior custo-benefício ao longo do tempo, como a gente pôde ver, por causa dos aspectos negativos da madeira, como a corrosão por umidade e por causa de cupins e outros insetos. Então o aço ele possui esse benefício, custo-benefício, que é um fator que faz com que ele seja muito utilizado em escala industrial, por exemplo. Porque numa escala industrial você não fica muito ruim de se utilizar uma treliça de madeira, no caso não só uma, como várias treliças e grandes treliças, né? E também a questão do vão a ser merecido pelo aço, ele consegue ser um pouco maior, ele consegue utilizar esses grandes vãos. E esses são os fatores que beneficiam a utilização do aço em escala industrial. Outro fator, no entanto, tem um fator que beneficia a utilização da madeira, que é o seu aspecto estético, que faz com que ele seja utilizado em escalas menores, como em casas, como é esse exemplo no canto inferior direito. Nós temos um espaço mais de lazer que tem essa estrutura de madeira, que tem um apelo estético que faz com que ele seja utilizado de maneira mais aparente. No entanto, tem uma outra questão que não foi citada anteriormente, que é a questão ambiental, pois a utilização de madeira requer um desmatamento, e mesmo que ocorra esse desmatamento mais controlado, ainda assim é uma justificativa, pois a utilização de treliças, dependendo de onde será utilizado, você usa muito material para sua confecção. Então, assim, uma justificativa para a utilização do aço é a falta da necessidade do desmatamento de várias árvores. Olá, meu nome é Thiago e eu estou aqui para elucidar um pouco sobre as partes constituintes da treliça. A imagem abaixo é um diagrama que representa, né, os nomes. E, bem, a treliça ela é composta de diferentes hastes que, dependendo da sua posição, vão receber nomes diferentes. No caso, existem os bandos ou cordas, que vão ser as partes superior ou inferior e que recebem nome de acordo, sendo o banzo ou corda superior a parte acima e o banzo ou corda inferior a parte abaixo. Além disso, temos os montantes, que no caso é uma haste perpendicular aos dois banzos, e também temos as diagonais, que recebem esse nome por causa da posição dela em relação aos banzos. Por fim, o local onde as hastes se encontram nós denominamos de nós. Bem, passando ao slide, temos que as treliças são compostas por segmentos de hastes que se encontram em pontos chamados de nós, assim como já havia dito anteriormente. Além disso, as peças podem trabalhar esforços de tração e compressão, dependendo da força aplicada e o seu tipo,
além também do tipo de treliça utilizado. Também as cargas são transportadas ao longo das diferentes peças e transferidas de uma para outra através de nós. Então, de uma maneira bem simplificada, a treliça ela recebe a força aplicada, né, a carga, que é absorvida pela haste e é transportada ao longo dela até se encontrar com um nó. Então, esse esforço transportado ele passa a ser distribuído com as outras hastes. Bem, para melhor exemplificar o fato de que, dependendo do tipo de treliça, os esforços das hastes serão diferentes, vemos o exemplo abaixo de dois tipos de treliças que, à primeira vista, parecem iguais, porém que são muito diferentes, variando o encontro da montante central com as diagonais ao seu lado. Na esquerda, a treliça de Pratt, as diagonais se encontram na corda inferior, em relação à montante no caso. Já no caso da treliça de Howe, a diagonal se encontra com a montante no banzo superior. E esse tipo de diferença vai afetar a questão das cargas. Na viga Pratt, as diagonais são tracionadas e os montantes comprimidos. Já na viga Howe acontece o contrário, as diagonais são comprimidas e os montantes são tracionados. Devido às suas características, as treliças são utilizadas como soluções para diversos problemas, aparecendo principalmente em obras de grande porte, no intuito de vencer grandes vãos, sem trazer um peso adicional para a fundação. Assim, as treliças são muito utilizadas em telhados, barracões, pontes, edifícios e demais obras de grande porte. Então, nessa imagem a gente pode perceber um exemplo de barracão, que seria, no caso, uma espécie de galpão, por exemplo, aonde as treliças teriam a principal função de vencer uma grande quantidade de vãos, na realidade, né? Não precisando trazer, no caso, pilares para a sustentação desse telhado. Nessa outra imagem, a gente pode perceber o uso das treliças, além de trazer uma estabilidade para a estrutura, também traz uma elegância. Afinal, como são formas triangulares, ou seja, uma forma geométrica bem definida, isso traz uma espécie de beleza para a estrutura, para a edificação. O que, né, o uso, nesse caso, das treliças na fachada, traz uma ideia muito bonita e algo agradável de se ver. Nessa imagem, a gente pode perceber um exemplo do nosso cotidiano, para quem mora aqui, por exemplo, na Grande Vitória, ou então que passa pela segunda ponte para ir para o IFES. A gente percebe então que na ponte Florentina Vidos, ou também conhecido como Cinco Pontes, o uso, né, bastante claro de treliças, tanto na parte superior quanto na parte lateral, usada para sustentação, que também, né, o uso de treliças em pontes é muito utilizado na construção civil. Bom, aqui nós temos uma curiosidade sobre o uso de treliças. Nesse jogo chamado Polybridge, o jogador deve construir uma ponte com recursos limitados para atravessar de um lado para o outro. Assim, é comumente utilizado pelos usuários, mesmo sem conhecimento técnico algum, estruturas triangulares, as treliças. Dessa forma, o jogador consegue realizar a travessia com uma ponte leve, segura e estável, utilizando, ainda por cima, poucos recursos financeiros. Olá, eu vim hoje falar um pouquinho sobre exercícios envolvendo cálculos nas tensões das barras de uma treliça. Normalmente, há dois métodos para se resolver esses exercícios, que é o método dos pontos, que constitui em analisar o conjunto de forças que atua sobre cada um dos pontos da treliça, e o método das seções, também conhecido como método de Ritter, que é o que a gente vai usar nesse exercício hoje, que é um método mais simplificado. Consiste em cortar a treliça em seções, de modo que você possa analisar as reações que atuam nas barras que você quer calcular as tensões, certo? Esse método ele é mais eficaz, ele é mais rápido, e como eu vou mostrar para vocês, ele também serve muito bem. Esse exercício aqui eu peguei de um professor, como está mostrando aqui embaixo na esquerda, é o professor Felipe Molinar Machado. Eu peguei isso de um vídeo do YouTube dele, no qual ele resolve alguns exercícios sobre treliças. Se vocês quiserem ver, é só pesquisar no YouTube o nome dele que vai aparecer o canal.
com os vídeos resolvendo esses exercícios. Então eu vou começar agora falando um pouquinho sobre esse problema. Ele diz o seguinte: determine a força nos elementos BD e DE na treliça mostrada na figura. No caso, BD e DE são essas duas barras aqui, e ele quer então que a gente calcule as tensões que atuam nessas barras, certo? Eu vou pedir uma atenção especial a essa distância aqui de 4,5 metros, porque ela vai aparecer lá na frente, é a distância horizontal entre o ponto B e o ponto E, certo? Distância horizontal. E só que como a gente vai cortar a figura mais na frente, ela não aparece depois, mas só para deixar guardado aqui, certo? Então vamos começar. Primeiro, esse método dos cortes, a gente tem que definir a seção onde a gente vai cortar, né? Esse método das seções, no caso. Então, eu fiz um corte aqui na barra BD e um corte na barra DE, de modo a formar essa seção que está sendo mostrada aqui na direita em cima, certo? Então você pegar dois pontos nas barras que a gente quer analisar, certo? Eu queria analisar a barra BD e a barra DE, logo eu cortei as duas, tracei uma linha de corte entre elas e puxei a seção aqui para cima. Agora é só a gente realizar o cálculo das forças que atuam nos pontos dessa seção, que é o que eu vou fazer agora nesse próximo slide. Continuando aqui, vocês podem ver essa imagem da esquerda, é exatamente a mesma imagem do slide anterior, mas eu desenhei nela algumas forças. A gente tem aqui no ponto B, essa força BD, que atua verticalmente para baixo, e no ponto E, essa força ED, que atua para a esquerda, e essa força EG, que atua para baixo. Entretanto, essa força EG a gente não vai precisar calcular, porque ela não é pedida no problema, mas por esse método seria alguma coisa também que a gente poderia calcular se a gente quisesse. Entretanto, como não é necessário, eu não botei no slide, mas é algo possível de se fazer. E como vocês podem ver, no ponto B a gente só vai calcular essa reação porque foi a que foi cortada pela nossa linha de corte, certo? Então a gente vai começar. Normalmente, os problemas de treliça começam com o cálculo das reações de apoio. Como por exemplo aqui, a gente tem os pontos F e o ponto G, que tem apoios de primeiro e segundo gênero. Só que, como nesse caso o nosso corte acabou tirando uma seção que não possui esses pontos representados, não será necessário calcular as reações de apoio desses dois pontos. Mas a gente começa calculando, assim como a gente faz com o cálculo nas vigas, né, nas reações de apoio, calculando a somatório de forças em algum eixo, né, e igualando ele a zero. Nesse caso, eu escolhi o somatório de forças no eixo X, porque a gente tem apenas uma força horizontal atuando nesse esquema, que a gente quer descobrir, né, que é a força ED. Então a gente pode simplesmente igualar o somatório das forças em x a zero, de modo a descobrir essa força. Começando aqui então, eu arbitrei o sentido da força para a esquerda como positivo, para que a gente pudesse obter então já um resultado positivo. E então a gente põe que a força ED, atuando para a esquerda, menos as duas forças de 135 kN, que atuam para a direita nos pontos A e B, tem que ser igual a zero. Resolvendo então essa equação, a gente descobre que a força ED é igual a 270 kN. Dessa forma, a gente já conseguiu descobrir uma das forças. Entretanto, a gente precisa descobrir também as forças verticais. Mas como a gente tem duas forças aqui representadas, não tem como simplesmente igualar o somatório das forças no eixo Y a zero. A gente vai precisar arrumar um outro método para descobrir, certo? Porque a gente quer essa força BD, mas a força EG também está atuando no sistema. Dessa forma, então, a gente vai fazer com que a somatória dos momentos em S iguale a zero. Assim, a gente anula essa força EG e sobra apenas a força BD para a gente descobrir. A gente vai ter, então, que essa força BD... desculpa, eu esqueci de comentar, mas eu estou arbitrando o sentido anti-horário como sentido positivo e o sentido horário como sentido negativo. Isso tudo em relação ao ponto E. Então, por exemplo, essa força BD, que provocaria um giro horário na nossa treliça em relação ao ponto E, foi considerada como positiva, certo? Então a gente vai ter que essa força BD vezes 4,5 metros, que seria essa distância horizontal entre B e E, como eu já tinha comentado anteriormente, que seria importante, né, frisar esse dado. Essa força BD vezes 4,5 metros, menos essa força de 135 kN, que atua no ponto A, cuja distância até o ponto E é de 4,8 metros, como ela atua horizontalmente,
a distância que a gente vai pegar é vertical, certo? Então ela vai provocar um giro horário em relação ao ponto E, portanto, ela será negativa. E essa força de 135 kN, que atua no ponto B, cuja distância é de 2,4 metros, também provocará um giro horizontal no ponto E e será negativo. Portanto, a gente tem a nossa equação escrita aqui e só falta resolver. Resolvendo essa equação, a gente chega no resultado de que a força BD equivale a 216 kN. Então, esse é um método bem tranquilo de se utilizar. Esse é um exercício bem básico com cálculo de poucas barras, né? Mas tem algumas treliças mais complicadas e mais elaboradas, cuja seção que você pega, às vezes pega 3 ou 4 barras, né? Que você tem que calcular as forças em vários pontos. Mas como vocês podem ver, é um método bem tranquilo, bem rápido. Mesmo com mais barras, né, na seção, ele ainda é melhor do que o método dos pontos. E mesmo a gente não tendo calculado essa força G, também seria possível calcular ela, né? Então ele é um método bem completo e bem tranquilo de se resolver. Mas acho que basicamente é isso, então, um exercício bem tranquilo. Espero que tenha sido uma boa explicação e até mais.